A Selic voltou a subir e dessa vez ela saiu de 10,75% ao ano para 11,25% ao ano. E desse jeito, já a gente vai ver aquele famoso 1% ao mês. Isso se ela continuar nessa trajetória de alta. Mas não é disso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero mostrar para você o porquê os juros estão subindo. Eu vou fazer esse vídeo justamente porque, de um lado, você tem pessoas ligadas ao governo atual questionando o porquê dessa alta que o Banco Central está jogando contra o Brasil. A gente vai verificar nesse vídeo se esse discurso ele tem cabimento, ou seja, se ele está embasado pelos últimos dados. Então bora pro vídeo. Antes de começar esse conteúdo, eu preciso te dar um recado importante. A gente vai ter agora, no dia 29 de novembro, a Black Friday da Finclass, a maior e melhor plataforma de educação financeira e investimentos do mundo. Na Black Friday da Finclass, você vai ter acesso a mais de 70 cursos sobre educação financeira e investimentos, 2 carteiras recomendadas personalizadas de acordo com o seu nível de patrimônio. Uma para você que quer ganhar mais dinheiro, aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, e outra para você que quer investir com base em uma estratégia de renda, ou seja, que os dividendos vão pingando todo mês na sua conta. E terceiro pilar da Finclass é que você vai ter uma comunidade que funciona 24 horas por dia, para que você consiga tirar todas as suas dúvidas, com lives diárias, de segunda a sexta-feira, com os analistas da Finclass, ou mandando pergunta na nossa comunidade, onde elas serão respondidas por outros assinantes ou pelos nossos moderadores. Então você vai aprender, você vai colocar na prática com carteiras recomendadas e se sobrar alguma dúvida, você vai conseguir tirar todas elas na nossa comunidade. Nada mais importante do que isso para saber de fato o que fazer com o seu dinheiro nesse momento tão turbulento. Então, para você que quer aproveitar a melhor condição do ano para assinar a Finclass, clica no link que está na descrição desse vídeo e não perde essa oportunidade, tá? Por quê? Eleição do Trump, guerra Rússia, guerra Israel e Hamas e por aí vai, o ambiente não tá muito fácil. Agora, para você que entrou, né, só pelo conteúdo do vídeo, tudo bem. Vamos lá. Poxa, Gui, eu tô vendo aí diversas notícias, né, falando que, poxa, as coisas estão piorando, que o Banco Central vai subir a taxa de juros, mas do outro lado eu tô vendo vários membros do governo dizendo que isso daí é tudo uma armação, um complô do Banco Central para jogar contra o Brasil e prejudicar o atual governo. Será que isso faz sentido, olhando os dados? Então o que a gente vai fazer? Depois dessa nova alta da taxa Selic, eu vou pegar alguns indicadores e como eles se comportaram nos últimos 45 dias. E a gente vai ver se essa decisão por subir a taxa de juros do Banco Central hoje, ela de fato é embasada pelos dados. Perfeito? Então vamos lembrar qual que é o propósito do Banco Central? O Banco Central ele precisa ser o guardião da nossa moeda. Ou seja, ele precisa garantir o poder de compra da nossa moeda. E como ele faz isso? Ele precisa garantir que a inflação fique nas metas determinadas pelo CMN, Conselho Monetário Nacional. Alguém, mas quem que forma esse CMN aí? Eu tenho certeza que esse CMN é formado por essa turma aí do Banco Central que quer prejudicar o Brasil, que quer prejudicar o governo atual, tô certo? Não. O Conselho Monetário Nacional, que inclusive já fez reuniões e definiu que a taxa de inflação, a meta de inflação do Brasil tem que ser de 3% ao ano pelos próximos anos, ele é formado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi indicado pelo atual presidente Lula, e pela ministra Simone Tebet, indicada também pelo presidente Lula, além de ter uma cadeira lá que sim é do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mas preste atenção, já vamos começar. Por que o Banco Central não muda essa meta de inflação? O Banco Central não muda a meta de inflação nenhuma, ele persegue a meta de inflação. Quem determina a meta de inflação é o CMN, Conselho Monetário Nacional. Das 3 cadeiras do CMN, 2 são compostas por ministros indicados pelo atual presidente Lula. Então não dá para você falar que o Banco Central colocou uma meta de inflação que vai prejudicar o Brasil, porque não foi o Banco Central. Quem definiu essa meta de inflação, e o CMN já se reuniu outras vezes, e manteve essa meta de inflação em 3%, a maior parte da equipe indicada pelo atual governo. Então segura esse seu discurso aí, porque o Banco Central não define meta de inflação nenhuma. Quem define é o CMN, Conselho Monetário. E a maior parte das cadeiras lá foram indicadas pelo atual governo, tá certo? E senão você vai sair falando isso aí pela internet, vai ser criticado, falando que você não sabe das coisas e é verdade. Então para de disseminar esse tipo de coisa aí, beleza? Agora você já sabe. Segundo ponto. Então o Banco Central tá lá, meta de inflação de 3% ao ano e ele tem que persegui-la, perfeito? Mas não é 3%, Gui. 3% é o centro da meta, E aí tem as bandas que servem para comportar eventuais choques. Então é 1,5% para baixo, então ela pode vir aqui de 1,5% até 1,5% para cima, até 4,5%.
Aí tem gente que fala, tá vendo, Gui? A meta do Banco Central é de 4,5%. Não, não, não. A meta é de 3%. As bandas de oscilação dessa meta de inflação, elas servem para comportar eventuais choques que estão fora do controle do Banco Central. Então, uma eventual guerra que impacte positivamente o preço do petróleo, impactando positivamente o preço dos combustíveis, que impactam a inflação. O que o Banco Central tem a ver com isso em um determinado mês? Absolutamente nada a ver. Então, essas bandas servem para comportar esses eventuais choques. Seca impactou positivamente o preço dos alimentos, que é o que está acontecendo agora no Brasil. Poxa, o que serve essa banda? Para eventuar esses eventuais choques, tá certo? Não é para que o Banco Central mire nesses 4,5. A mira do Banco Central tem que estar aqui, porque ele sabe que em eventuais choques, essa inflação ela pode subir, perfeito? Bom, agora vamos falar dos indicadores, né? O Banco Central decidiu por subir a taxa de juros e por que ele fez isso? Então peguei alguns indicadores aqui para ver se isso tem base em dados. Eu não vou ficar discutindo e respondendo ou trazendo aqui discurso de pessoas ligadas ao governo. Eu vou olhar os dados, tá bom? O primeiro dado que a gente vai dar uma olhadinha é no câmbio, ou seja, onde estava o dólar lá em setembro, perfeito? Na última reunião do Banco Central, e onde ele está hoje. E aí, Gui, por que você vai olhar o dólar, cara? Porque é o seguinte, você deve saber que uma boa parte dos produtos que a gente consome aqui no Brasil, e não só eletrônicos, tá? Mas alimentos também, eles estão atrelados ao dólar. Quando o dólar sobe, o que acontece com esses preços, né, desses produtos que são importados? Sejam eles eletrônicos, sejam eles alimentos, não interessa. O que é importado? O que acontece com o preço desses produtos? Sobe também. Então, o dólar, ele tem um termo técnico chamado para isso, né? Ele tende a gerar um impacto na inflação. Então, quando ele sobe, ele tende a impactar positivamente a inflação, né? Fazendo com que a inflação seja mais alta dentro de alguns meses. E se ele cai, também acontece a mesma coisa, só que por outro lado, né? Ele impacta negativamente a inflação. Só que lá em setembro, na última reunião do Banco Central, o dólar estava em 5,62. E agora, enquanto eu gravo este vídeo aqui, o dólar está em 5,74. Ou seja, da última reunião, 45 dias atrás, até agora, o dólar se valorizou, subiu contra a nossa moeda. O que isso significa? Se a gente fosse dizer qual que é o impacto, né, para a inflação dentro de alguns meses, ele seria o quê? Negativo? Neutro? Não, seria para cima. Tá? Então, quando a gente olha o lado do câmbio, ou seja, o que ele pode jogar de inflação para os próximos meses, e essa é uma decisão, esse é um dado que o Banco Central tem que ficar muito atento, ele jogaria um impacto um pouco mais altista para a inflação. Qual que é o nome desse, Gui? Que o movimento do dólar se reflete na inflação. É o que os economistas, né, investidores chamam de pass-through. Tá? Pass-through é o impacto na inflação de um país, dado a movimentação na sua taxa de câmbio. Beleza? Então, ó, um ponto aqui que a gente traz aqui de negativo para a perspectiva de inflação, que é uma alta do câmbio. Ah, Gui, mas essa alta é muito comedida. Mas vale a gente lembrar que na reunião anterior, de julho, o câmbio estava 5,55. Na reunião anterior, de maio, o câmbio estava em 5,15. Na reunião anterior, de março de 2024, o câmbio estava em 4,95. Na anterior, de janeiro, 4,95. Mas de dezembro de 2023, 4,90. Então, se a gente for pegar o câmbio atual de 5,74 e pegar o quanto que ele fechou em 2023, que foi 4,90, pô, já dá uma desvalorização relevante de mais de 10%, aproximadamente 15% de desvalorização cambial. O que isso significa? Perspectiva de maior inflação, principalmente dos bens importados aqui no Brasil. Então, isso aqui é um ponto a favor do Banco Central elevar a taxa Selic, tá? O que corrobora a sua decisão de elevar a taxa Selic. Agora a gente vai olhar os dados, obviamente, né, que são extremamente importantes, de inflação. Então, como é que vieram aí, Gui, os últimos dados de inflação divulgados pelos mais diversos institutos que a calculam, tá? Vamos lá primeiro dar uma olhadinha no IPCA. IPCA acumulado 12 meses. O que é o IPCA, Gui? O IPCA é o indicador oficial da inflação no Brasil. É calculado e divulgado pelo IBGE. Pega as principais regiões metropolitanas do Brasil, coleta os preços de praticamente 400 bens e serviços nessas regiões, ou seja, uma coleta que chega a dezenas, centenas de milhares de preços, perfeito? Ao redor do Brasil, e calcula um índice. A inflação acumulada em 12 meses no Brasil, ela saiu, né, desde a última reunião do Banco Central, de 4,20% e veio para algo perto de 4,40%.
Alguém, mas a gente não tem que estar atento como que a inflação, né, a perspectiva de inflação está lá perto da meta do Banco Central? Sim. Então a gente olhou aqui a inflação, né, corrente. Agora a gente vai dar uma olhadinha nas expectativas de inflação. Como elas vêm se comportando. Como elas se comportaram desde a última reunião. Como elas vêm se comportando nos últimos meses. Então olha só, a gente vai pegar aqui a expectativa de inflação apontada pelo Boletim Focus lá em 2025. Mas, Gui, por que 2025? Porque 2024 a inflação já está praticamente dada. Não tem nada que o Banco Central possa fazer para impactar positivamente ou negativamente a inflação de 2024, certo? Já está dado. Então ele olha um horizonte em que ele consegue, né, impactar a inflação. Então ele olha para 2025. Expectativa de inflação para 2025, na última reunião do Banco Central, estava em 3,95%. Lembra lá, meta do Banco Central é de 3%. Aí a gente tem aqui 4,5%, certo? E a gente tem aqui 1,5%, que serve para o quê? Serve para acomodar choques, né, eventuais aí que fujam do controle da nossa autoridade monetária, do Banco Central. Então ele estava em 3,95, estava mais ou menos para cá já, né? Se distanciando do centro da meta do Banco Central. E agora a expectativa de inflação apontada pelo Focus foi para 4,03, caminhou um pouquinho mais, ó, para o teto da meta. E isso, expectativa de inflação para 2025. Se a gente vai olhar a expectativa de inflação para 2024, ela saiu de 4 e... Então vamos colocar aqui, 2024. Ela saiu de 4,35 na reunião passada e subiu para 4,59, tá certo? Ou seja, subiu de maneira significativa sem que houvesse um alívio nas expectativas de inflação de 2025. Um outro dado que corrobora o aumento da taxa Selic pelo Banco Central. Até agora, os dados que a gente olhou, não tem nada que a gente possa falar o seguinte, o ambiente está mais tranquilo, não sei porque que o Banco Central está subindo essa taxa de juros aí, eu estou lá com o pessoal do governo que está criticando e o Banco Central está mancomunado para prejudicar a economia brasileira. Olhando esses dados aqui, até então, nada corrobora essa ideia, tá? Se a gente for olhar um outro indicador de inflação, que é o IGPM. O que é o IGPM, Gui? O IGPM a gente conhece por ser a inflação do aluguel no Brasil, né? Se você vive de aluguel, muito provavelmente o seu contrato ele é corrigido pelo IGPM. Então, o IGPM acumulado em 12 meses, na reunião anterior do Banco Central, estava em 4,26%. Certo? É uma oscilação comedida. Agora, né, com o último dado divulgado, o IGPM foi para 5,59%. Subiu de maneira bem razoável, bem razoável. Impactado principalmente pelo quê, Gui? Alimentos, certo? E bens industriais. Por que bens industriais? A gente não viu lá no começo o dólar subindo? Óbvio que vai pegar bens industriais, tá certo? Por quê? Porque a maior parte desses componentes são importados. Se a gente importa isso e se o dólar está subindo, está ficando mais caro, né? E esses bens, no final das contas, vão refletir em algum momento os bens que são consumidos pela gente, que tendem a ficar mais caro. Impactando aqui, o IGPM também foi impactado de maneira altista pelo preço dos alimentos. A seca, né, impactando muito as hortaliças e tudo mais. Perfeito? Então o IGPM subiu bem. De novo, mais um dado corroborando essa postura mais defensiva do Banco Central. Agora a gente vai olhar para o lado da atividade, tá bom? Ou seja, atividade. Perfeito? Gui, mas por que a gente vai dar uma olhadinha pro lado da atividade, né? Porque é o seguinte, é saudável, né, nós termos uma economia que ela está crescendo. Isso tende a fazer com que empregos sejam gerados, as pessoas ganhem mais dinheiro e tudo mais. Porém, quando nós estamos em um ambiente em que a inflação, as expectativas de inflação, elas estão mais elevadas, uma atividade crescente ou surpreendendo positivamente pode ser um alerta para quem? Para o Banco Central. Um alerta de que, olha, minha inflação já está pressionada, está perto do teto da minha meta. Se a atividade continua surpreendendo, essa inflação pode subir ainda mais. Então, olhar dados de atividade, o Banco Central olhando esses dados de atividade, ele consegue tomar melhores decisões com relação aos seus juros, com relação à Selic, tá? Então, quando a gente vai olhar aqui, expectativa de PIB, né, para o Brasil em 2024, melhorou com relação à reunião passada. Então, a expectativa era que o PIB de 2024 no Brasil fechasse com um crescimento de 3%, e agora a expectativa é que ele feche com um crescimento de 3,1%. Gui, isso é bom do ponto de vista de atividade, mas aqui a gente está analisando a perspectiva de atividade ou a gente está analisando a perspectiva do Banco Central, que quer proteger a nossa moeda, né? Que quer trazer a inflação
para a meta. Meta essa que foi definida por quem? Pelo Banco Central? Não, pelo Conselho Monetário Nacional. Fernando Haddad, Simone Tebet e Roberto Campos Neto, tá certo? Então, olhando aqui, a atividade subiu, isso tende a trazer uma expectativa de inflação mais baixa ou mais alta? Uma expectativa de inflação um pouco mais alta, tá? Então, apesar de a atividade estar crescendo a um ritmo um pouco maior, do ponto de vista do Banco Central, ainda mais que as expectativas não estão controladas, é um ponto adicional de desconforto. Ah, Gui, por quê, né? Porque a atividade, poxa, crescendo mais, isso pode gerar mais inflação. Tem um negócio muito legal, e é que talvez você ache chato, mas eu acho muito legal, então vou explicar, que é o PIB potencial. O que é o PIB potencial, Gui? PIB potencial é conhecido, né, por ser uma taxa de crescimento de um país, onde o país ele consegue crescer nesse nível de taxa sem que isso pressione a inflação. Qual que é o PIB potencial estimado do Brasil? Então, o PIB potencial estimado do Brasil é de 2%. O que isso significa? Que o Brasil ele consegue crescer 2% ao ano sem que isso gere pressões inflacionárias. Acima, o crescimento acima, né, muito acima desse 2% ao ano, tende a gerar pressões inflacionárias, tá? Então, quando a gente vai olhar a diferença entre o PIB potencial e o que o Brasil de fato tende a crescer nesse ano, aumentou um pouquinho. Então, isso é o que pode prejudicar, ou isso é o que pode acender esse alerta aí no Banco Central, né? Tá crescendo um pouco mais. Então, a diferença entre o que eu seria capaz de entregar sem inflação e o que eu estou crescendo, ela aumentou. Alertinha para o Banco Central. E aí tem um outro dado aqui que do ponto de vista de atividade, ele é bem positivo, né? A taxa de desemprego. A taxa de desemprego, na última reunião do Banco Central, ela estava em 6,8%. E agora ela está em 6,2%. O que isso significa? Um mercado de trabalho mais aquecido. É bom para a atividade? Bom para a atividade. Bom para a população? Bom para a população. Só que eu, Banco Central, o que eu estou olhando aqui? Eu estou olhando a inflação. Se a inflação está se aproximando ou se eu vou conseguir entregar a inflação no Brasil dentro da meta. Meta essa estipulada por quem? Por mim? Não, de novo, eu vou repetir para que fique claro. Meta essa estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, formado por Fernando Haddad, Simone Tebet e Roberto Campos Neto, não pelo Banco Central, tá bom? Então o mercado de trabalho ele está mais aquecido. E por que isso é um outro alerta para o Banco Central, Gui? Porque o mercado de trabalho mais aquecido tende a dificultar o controle da inflação e das expectativas. Perfeito? Ah, não, o Banco Central não gosta que as pessoas estejam empregadas. Não, cara. Isso não é verdade. Isso funciona para qualquer banco central do mundo. Se você olhar o Banco Central americano, ele diz por diversas e diversas vezes nos últimos meses, o mercado de trabalho está aquecido. Isso dificulta o controle da inflação. Você vai falar que o Banco Central americano está querendo prejudicar o governo Lula também? Porque ele está usando o mesmo discurso do Roberto Campos? Você vai falar que o Banco Central europeu também está utilizando o mesmo discurso porque ele quer prejudicar o governo Lula aqui? Cara, isso é um consenso econômico. Consenso, não importa se você é de esquerda ou de direita. O mercado de trabalho mais aquecido tende a gerar mais pressão inflacionária. Isso é um consenso. Se é de esquerda ou de direita. Agora, se você falar o seguinte, pressão inflacionária nesse nível é prejudicial ou não, aí é outra coisa. Aí vão ter diversas divergências desse aspecto, nesse ponto de vista. Mas que o mercado de trabalho mais apertado tende a gerar uma pressão inflacionária maior, é indiscutível. Não tem como o cara falar, não, o mercado de trabalho mais aquecido tende a não gerar inflação, uma desinflação. Peraí, meu amigo, que livro é esse que você leu? Me passa aí, que eu quero dar uma olhada. Então o Banco Central ele fala, poxa, isso daqui é um outro ponto de alerta para mim. Por quê? Porque a minha meta de inflação está lá em 3. E o mercado de trabalho mais aquecido tende a dificultar esse meu trabalho. Então, subir a Selic um pouquinho mais para que eu controle essa expectativa de inflação, essa inflação ela venha para a meta. Aí você vai falar o seguinte, caraca, Guilherme, então todos os bancos centrais eles são sabotadores da atividade econômica, porque eles não querem que as pessoas estejam empregadas. Não, e o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, quando ele foi questionado em uma entrevista sobre isso, e esse é um ponto muito legal, né? Lá o presidente do Banco Central americano, ele dá uma entrevista após a decisão e ele é questionado por jornalistas. Isso é muito legal, quem sabe o Banco Central aqui no Brasil não segue essa diretriz também. Então ele foi questionado, ele falou, olha, então o que você está dizendo, basicamente, Powell, né, presidente do Banco Central americano, é que vocês têm que subir os juros porque as pessoas estão muito empregadas, então você quer que as pessoas percam o emprego. E ele trouxe uma perspectiva muito positiva, e ele trouxe uma perspectiva muito bacana para que a gente entenda isso. Ele falou, olha, os malefícios de uma inflação mais alta por um período
considerável, eles vão ser muito maiores para a sociedade do que se a gente tiver um desemprego um pouco mais alto no curto prazo e a gente consiga trazer essa inflação para dentro da meta. Esse foi o discurso do Powell. E aí, poxa, legal, entendi. Então, Gui, o saldo negativo para a sociedade, para a atividade econômica no geral, a médio e longo prazo, ele é muito maior se a gente permite com que a inflação ela fique mais alta, em troca de desemprego um pouco mais baixo agora, do que se o desemprego for um pouco mais alto e a gente consiga controlar a inflação. É isso que o Powell disse. Então, até agora, né, tudo que a gente está vendo aqui está corroborando essa postura um pouco mais cautelosa do Banco Central e ele subindo novamente a taxa Selic, beleza? Agora tem um outro ponto, que é o quê? Que é o juro americano, né, o juro futuro nos Estados Unidos. O juro de 10 anos nos Estados Unidos, na última reunião nossa aqui do Banco Central, estava em 3,70. E agora ele subiu de uma maneira significativa. Ele foi para 4,40. Que não é por cento não, né? 4,40. Poxa, Gui, o que isso tem a ver? Se a diferença entre o juro brasileiro e o juro americano não vai ser mais tão alta, né? Porque não há uma expectativa do Banco Central americano cortar tanto juros, isso tende a dificultar um pouco mais as coisas para o Banco Central. Isso tende a jogar uma pressão um pouco maior no dólar, para cima. Então, isso dificulta ainda mais o trabalho do Banco Central. Então, todos os dados que a gente olhou até aqui, agora, parecem corroborar o fato de que, cara, o Banco Central deveria subir a taxa Selic, tá? Os dados que a gente olhou até o momento parecem fazer sentido essa alta da taxa Selic. Ah, Gui, mas é só isso? Não, não é só isso. Agora eu vou trazer aqui alguns dados que vão, de certo modo, jogar por um outro lado. Ou seja, que, traria um alívio do Banco Central. Era uma luz amarela e ela se apagou. Ah, talvez eu não precise me preocupar tanto com isso, ou eu não devo mais me preocupar. Qual que é a preocupação? Uma era os níveis de reservatório no Sudeste e Centro-Oeste, que são as principais regiões ali que geram energia elétrica para as principais regiões metropolitanas do Brasil. Os níveis de reservatório, nessa época que a gente teve de chuva aí nos últimos 45 dias, voltaram a melhorar, o que pode trazer um alívio para os preços da energia elétrica, impactando negativamente a inflação. Então esse é um ponto 1. Segundo ponto, então esse daqui seria um ponto que traria um alívio para o Banco Central, né? Diferente de todos esses daqui. Segundo ponto, o juro real no Brasil está ficando cada vez mais alto. O que é o juro real ficando cada vez mais alto? Está em níveis historicamente muito altos. O que é esse juro real? O juro real é a taxa Selic descontada a inflação, tá certo? Se eu, Gui, vamos supor, sou empresário, aí eu vejo que a diferença entre a Selic e a inflação tá de 2% ao ano, eu falo, caraca, velho, tá pequena essa diferença aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou investir no meu negócio, na minha empresa, na minha indústria, vou contratar pessoas, comprar matéria-prima, construir lá meus produtos, vender e tudo mais, né? Economia real, e eu vou conseguir um retorno real acima da inflação com esse investimento que eu fiz na minha empresa de 10%. Eu falo, pô, legal pra caramba, ó, corri risco, tudo mais, mas compensou, que eu consegui um retorno 5 vezes maior do que eu conseguiria sem correr risco no mercado financeiro. Só que agora esse juro real no Brasil está ficando cada vez mais alto. Ele está indo, né, essa diferença entre Selic e inflação, está indo para algo perto de 8%. Aí você fala, caraca, 8%, Gui? 8%. Então se eu, Gui, sou um empresário, investindo e tudo mais na economia, consigo ter um retorno real de 10%, nesse cenário eu já penso, pô, cara, pera lá, antes eu conseguia 5 vezes, né, o que eu conseguiria investindo na taxa Selic. Agora eu estou conseguindo um retorno muito próximo do que eu consigo investindo única e exclusivamente na taxa Selic. Para que eu vou correr o risco de, cara, contratar pessoas, comprar matéria-prima, poxa, produzir, tentar vender, que não é um negócio fácil e tudo mais, pagar todas as despesas e tudo, juros, para ter um retorno de 10%. Sendo que, se eu colocar minha graninha na Selic, eu vou ter um retorno real, ou seja, descontado a inflação perto de 8%? Não sei. Então, esse juro real, ele tende a jogar a expectativa ou a atividade econômica para baixo. E esse juro real vem crescendo, não só cresceu com relação à última reunião do Banco Central, como ele vem crescendo desde 2023, de maneira significativa. Então esse juro real joga a favor dessa queda da inflação, dessa queda das expectativas de inflação. Tá? E já está um juro real
significativamente muito alto, restritivo para atividade econômica. Então tem gente que defende que o Banco Central deveria aumentar ainda mais esse juro real. Outros economistas, e economistas de mercado, tá? Você não acha que não, mas é um economista que é de esquerda. Não, economistas de mercado. Acreditam que o nível da taxa Selic já está suficientemente alto para, a médio e longo prazo, trazer essa inflação, essa expectativa de inflação para dentro da meta, para o centro da meta. Então aqui a gente olhou alguns indicadores, poucos indicadores, né, que, poxa, tenderiam a trazer um alívio para o Banco Central. Mas se você for perceber desde o início do vídeo, desde a última reunião do Banco Central, vários pontos eles não só pioraram no último ano, como eles continuaram piorando desde a última reunião. Então isso traz ainda mais conforto para o Banco Central dar uma alta na taxa Selic. Tem um outro ponto que incomoda o Banco Central, isso não é de hoje, né? Isso já está presente em vários e vários comunicados, tanto escritos, atas, quanto em discursos do presidente e de diretores do Banco Central, que é a perspectiva fiscal. Que é muito difícil você controlar a expectativa de inflação com uma expectativa fiscal se deteriorando. Lembrem, expectativa fiscal é o quê? O equilíbrio entre o que o governo arrecada e o que ele gasta. Conforme a gente vai vendo um desequilíbrio nisso daqui, as expectativas de inflação elas tendem a subir. E o que está acontecendo nos últimos meses, não só desde a última reunião do Banco Central, é que isso daqui está ficando cada vez, a expectativa é que isso daqui fique cada vez mais desequilibrado. O que acontece com a expectativa de inflação, que é o que o Banco Central vem falando, sobe, tá certo? Então fica muito complicado você trazer essas expectativas de inflação para baixo quando esse desequilíbrio ele continua acontecendo. Tanto é que agora a gente está vendo o governo, o ministro Fernando Haddad, em um esforço para anunciar um pacote de corte de gastos. Gui, você acha que quando for anunciado esse pacote de corte de gastos para cumprir o arcabouço fiscal, essa regra fiscal que foi o próprio governo que anunciou e aprovou, né, e já está em vias de descumpri-la, você acha que as coisas vão melhorar? Não acho. Por quê? Eu acho que hoje investidores, empresários, empresárias, né, consumidores, população, sociedade no geral, espera ver ações efetivas no sentido de controle de gastos e não mais promessas. A gente já está vendo promessas há um bom tempo, a gente está vendo discurso há um bom tempo. Então não adianta nada anunciar um bom pacote de gastos sem que sociedade, mercado e empresários no geral observem que aquilo de fato está sendo cumprido. Senão, vai virar igual à regra do arcabouço. Você anuncia uma meta de déficit primário de 0 e aí vai chegando ao longo do tempo, você vai piorando essa expectativa. É o que aconteceu, é o que vem acontecendo desde muito tempo. Então, não adianta anunciar um pacote de corte de gastos relevante se as pessoas, sociedade no geral, não começarem a observar isso de fato acontecendo, tá? Por isso, o Banco Central decidiu por mais uma vez subir a taxa Selic. Perfeito? Agora, no final das contas, a gente teve a decisão, a gente teve a eleição americana, o presidente Trump foi eleito, isso joga um impacto altista aonde? No dólar, tá? Então, isso tende a prejudicar ou trazer mais um alerta no Banco Central, acender um alerta mais forte com relação ao nível da moeda americana e talvez com o do juro americano. A gente vai falar mais sobre eleição americana, sobre eleição Trump e os impactos aqui para o Brasil em outros vídeos, mas eu queria dizer que, a princípio, o impacto da eleição americana traz um trabalho ainda mais difícil para o nosso Banco Central. Porque no começo, o primeiro impacto é alta no preço do dólar, alta nos juros futuros americanos, e isso dificulta ainda mais o trabalho do Banco Central aqui no Brasil. E aí você pensa, não é um cenário fácil, né, Gui, para investir em tudo isso que está acontecendo. Então, tem aqui juros subindo, tem eleição americana, poxa, as coisas acontecendo, guerra lá, ali na beirada, no quintal da Europa, né? Poxa, preço das commodities muito volátil, do petróleo, e aí é seca, e aí é chuva, impacto no preço dos alimentos, como é que eu faço para investir melhor? Eu sempre recomendo para você que está perdido e quer uma orientação profissional de mais de 15 analistas de investimento, com espaço para tirar dúvidas, se manter informado ou informada, para um fórum para conversar com outros investidores que estão no mesmo caminho que você, comece com a Finclass. E no dia 29 de novembro vai ter a nossa Black Friday, a melhor data do ano, para você adquirir a assinatura da Finclass, tá? Com 50% de desconto. Basta você clicar no link aqui embaixo e se inscrever que no dia 29, só no dia 29, a gente vai vender a Finclass nessa condição. Lembrando, 70 cursos completos sobre dinheiro e investimentos,
2 carteiras recomendadas personalizadas para o seu nível de patrimônio. Terceiro, uma comunidade que você vai ter live todos os dias com os analistas de segunda a sexta-feira e onde você consegue mandar suas dúvidas que podem ser respondidas por outros investidores, nós analistas ou os nossos moderadores. Nenhuma outra casa de análise, nenhuma outra plataforma vai te dar a confiança, a disponibilidade, a segurança que nós aqui na Finclass te damos. Ah, Gui, eu estou em dúvida. Faz o seguinte, assina na Black Friday. Se você não gostar, cancela nos próximos 7 dias. Então, se inscreve aqui, porque eu tenho certeza que você vai curtir. Espero lá, hein? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.